Correto. Bom, boa tarde. Nós estamos aqui no dia 5 de fevereiro de 2022 e vai ser mais uma entrevista para o site do The Outsiders com a autora e escritora Ana Cristina Martes, que vai falar sobre o seu livro. Nós vamos entrevistar a Cris Martes, como eu gosto de chamá-la, eu acho que ela também gosta de ser chamada assim, William Winkler e o Rogério Santos, e vamos dar um start para a nossa conversa, né? Cris, a primeira coisa que a gente queria perguntar para você, que eu acho que é uma coisa assim até mais banal, mas é só para dar o primeiro chute na bola, que é como foi a sua transição da vida acadêmica, que a gente sabe que você tem uma vida acadêmica, dava aula, né, para a vida de escritora? Essa é uma boa pergunta, né? E a resposta eu vivo refazendo para mim mesma o tempo todo, para ter certeza de que essa foi uma coisa certa na minha vida. Numa situação X ali da minha vida como acadêmica, eu achei que não tinha mais nada para fazer na academia que realmente me encantasse e me fizesse ser uma pessoa melhor e me fizesse pensar na vida de uma maneira diferente. Eu achei que ali estava tudo muito parado numa mesma nota musical, numa mesma situação, que eu não conseguia destrinchar, e eu falei, bom, eu preciso sair desse lugar. Mas, para resumir isso em termos mais da escrita, né, o que acontece é que eu achei que eu tinha que sair dessa vida acadêmica, onde você escreve uma metodologia a partir de uma pesquisa e de uma maneira bastante técnica, racional, para uma escrita mais livre, né, uma escrita mais inventiva, mais criativa. Eu queria seguir esse caminho, sabe, da criatividade, da liberdade, da inventividade, que eu acho que, na verdade, é oposta àquilo que eu tenho que fazer como cientista social, né? Não que a linguagem não que a linguagem não tenha regras, né? Óbvio que tem, tudo tem regras, né? Ainda mais coisas estabelecidas assim há tanto tempo. Mas eu, na verdade, queria um voo mais livre. Eu queria experimentar outras facetas da minha vida, da minha vontade, da minha personalidade, que eu achei que a academia não trazia mais. Não poderia trazer, na verdade, era incompatível. Então, eu fiz essa transição, foi uma coisa bem planejada, que exigiu muito empenho, não foi uma coisa feita de um dia para a noite, foi uma coisa construída, difícil, né? Por isso que eu falei no começo que espero não me arrepender. Até agora eu não me arrependi nem um minuto. Mas, enfim, é um negócio que tem um custo muito alto, né? Foi uma aposta mesmo em alguma coisa que eu achei que eu fosse fazer da minha vida um negócio melhor do que ela estava sendo. Esse resto de vida que eu ainda tenho, né? Eu acho que ficaria... assim, eu acho que tem um lado da minha vida desde criança, que é esse, né, de desenhar, de escrever, de uma coisa mais lúdica, e que eu acho que na academia não é permitido, e não deve ser mesmo. Não estou fazendo nenhuma crítica à academia, simplesmente é o outro lugar onde eu deveria estar. Então, eu fiz essa migração. Eu só vou emendar uma pergunta, porque você falou muito en passant do desenho da pintura. Como é que é isso se integra na sua vida? Você pinta, você desenha? Então, eu pinto e desenho há muito tempo, assim, na verdade eu não consigo ficar sem pintar e sem desenhar, né? Então, por mais que eu nunca venha a ser uma artista plástica, eu acho que é uma necessidade de expressão também, né? Que eu demorei para entender que eu tinha essa necessidade. E é verdade, é uma coisa vital, né? Necessidade desse ponto de vista, isso é uma coisa vital. E eu lembro que, assim, no colegial, e quando essas coisas afloram mais lindamente, né, e mais livremente, assim, eu achei que era fácil demais para mim, sabe? Eu declinei dessa vocação, vamos dizer assim. E acho que nunca deveria ter feito isso, mas, enfim, fiz, foi o meu percurso, mas eu volto sempre. Eu ainda desenho muito, pinto muito, mas
sem nenhuma pretensão. Acho que, assim, como escritora, eu tenho, sim, pretensões, né, de que as pessoas me leiam, eu tenho um livro publicado, isso é uma pretensão, né? Mas como desenhista, não tenho, é uma coisa que eu faço para mim mesmo, e é importante para mim. Em algum momento você cogitou que seria fazer a capa do seu livro com um desenho seu, não é isso? Sim, pensei, mas não deu. Não deu. Quem sabe um dia. Um outro livro. Tá. Eu vou fazer mais uma pergunta e depois eu vou passar a bola, senão eu fico a dona da bola e fica feio isso. Como a antropologia se relaciona com o ficcional e com a criação no seu trabalho? Então, o meu trabalho tem muito a ver com o meu percurso, né? Então, assim, eu sempre fui um tipo de socióloga, antropóloga, eu não sei muito bem como me classificar, fez muita pesquisa de campo, que significa ouvir muito o que as pessoas têm a dizer, né? E quando eu fiz o meu mestrado, eu ouvi muito as pessoas que moravam na periferia de São Paulo. Eu acho que para você entender a trajetória dela, mesmo que seja pequena, assim, por que você está aqui reivindicando, vou dar um exemplo, né? Por que você está aqui reivindicando a construção de um posto de saúde? Isso tem a ver com a história de vida dela, sabe? Assim, eu comecei a perceber que tudo, na verdade, que eu fosse explicar numa numa pesquisa de campo onde eu tivesse que abordar qualquer tema, isso ia estar ligado de uma maneira muito mais profunda e significativa com a história de vida das pessoas. Então, eu percebi isso quando eu fiz, por exemplo, a minha tese de mestrado e quando eu trabalhava no SEBRAP e tinha, enfim, várias pesquisas sobre movimentos sociais, né, sobre a expansão da rede pública na época do Montoro, enfim, tinha toda uma história ali, mas no fundo, assim, o que fazia com que aquelas pessoas, cada uma delas participasse, tinha a ver com a história de vida mesmo. E quando eu fui fazer o meu doutorado, era sobre imigrantes brasileiros dos Estados Unidos, óbvio que é assim, porque você está aqui, né? Qual é a motivação de você ter imigrado, enfim, isso pegava na veia, né? A história de vida da pessoa. Então, eu acho que, assim, ouvir histórias de vida e escrever um livro são coisas muito afins, sabe? Eu não vejo um salto muito grande nesse sentido. Claro que quando eu escrevo como uma ficcionista, eu não devo satisfação a ninguém, exceto ao meu leitor, com relação à verossimilhança. E quando eu estou escrevendo alguma coisa acadêmica, eu devo sim satisfação. Tem uma regra, tem um código ético, né? Tem a questão da representatividade, enfim, se for uma coisa estatística, tem a representatividade da amostra. Tudo isso tem as regras, né? De cada linguagem, de cada campo. Mas eu acho assim que nesse sentido foram coisas muito parecidas, sabe? Na verdade, assim, como pesquisadora, eu não vejo tanta mudança, eu vejo mais como professora, voltando à sua primeira pergunta, né? Porque ser professora é muito diferente de ser uma escritora, mas ser uma pesquisadora, não. Acho que não. Interessante, Cris. Eu queria agradecer você a presença de ter vindo aqui com a gente, né? E eu queria aproveitar esse gancho para especular um pouco esse seu encontro com essa nova voz, né? Porque aparentemente o teu percurso, o material é um pouco afim com a literatura, né? Só que o que salta aos olhos assim como uma diferença me veio assim como eu vou chamar de um salto duplo, né? Porque você sai de um olhar objetivo, né, e usando uma linguagem descritiva objetiva, comprometida com a verossimilhança, como você falou, né? E você dá um pulo não só para o particular, para o individual, para o indivíduo, mas você dá um pulo não só para ele, mas ele do lado de dentro, né? Quando você vem com a Laura, com a proposta da narrativa da Laura, com a voz da Laura, é como se você desse um salto, ainda outro salto, né? Para dentro da experiência dessa mulher. Né? Eu queria que você Até agradeço falasse a pergunta. como, Agradeço, porque você complementa uma coisa que eu não falei, que é isso mesmo, né? como foi isso, né? Exatamente, as suas palavras, que é isso, assim, como cientista social, eu tenho um compromisso com a objetividade. Então, tem as regras, tem a metodologia, eu tenho que dar conta do que é o legado metodológico, epistemológico das ciências sociais. Eu não posso fazer uma coisa... E como escritora, não, você volta para dentro, né? Você pode falar da subjetividade das pessoas, o que eu acho que
na verdade, assim, quando eu falei da motivação, da história de vida, tem muito de subjetividade também, mas você trata da subjetividade como escritora de uma maneira muito diferente, né? Porque eu acho que quando você é escritora, na verdade, o que o leitor quer saber é desse mundo interno, né? Que as pessoas nunca colocam para fora e que é tão pulsante, tão verdadeiro, e que você gostaria de conhecer, mas ninguém conhece, né? Aquela coisa muito misteriosa, até para a própria pessoa, né? Sobre o que é, o que se passa dentro dela, né? E esse é o mundo que eu acho que eu gosto da literatura, né? A literatura me permite isso. Eu acho que realmente a sociologia não. Então, assim, a sociologia me permite falar sobre a subjetividade, mas a subjetividade que vira motivação, ou seja, que tem uma ação que se apresenta num determinado sentido, né? Então, é sobre a ação que eu estou falando. A motividade é só para justificar a ação. E, de fato, assim, quando você está escrevendo como ficcionista, a subjetividade é um campo inteiro, né? Ela não está ali só como um degrau, ou ela está ali porque você sabe que, na verdade, sei lá, pelo menos eu penso isso, assim, eu não vou ler um livro que não me revele nada da alma humana, entendeu? Que fique na superfície das coisas, que não entre na subjetividade. Não faz muito sentido, né? Não é esse livro também que eu quero escrever. Então, acho que é isso mesmo, William. Eu acho que eu busquei mesmo mergulhar na subjetividade humana, que a objetividade das sensações não permite. E nessa faz muito sentido, então, aparecer você na voz da Laura, né? Porque outros autores acabam, às vezes, escolhendo um recurso, por exemplo, de um narrador onisciente, de alguém que conta a história de fora. Você contou de dentro, né? Você É, escolheu a voz da Laura para contar de dentro. sim, É em primeira porque pessoa, né? eu escrevi em primeira pessoa. Eu acho que foi uma grande, na verdade, olhando para trás, eu falo, nossa, que ousadia minha, né? Escrever em primeira pessoa, quando na verdade a pessoa, né, que eu quero representar aqui é uma pessoa louca, né? É uma coisa difícil demais, né, para você tentar entender e buscar aquilo que naquela pessoa se revela como uma alma viva, né? Não uma coisa da morbidez, da doença. Mas foi esse mesmo objetivo. Então, eu quis mesmo assim mergulhar numa subjetividade improvável, né, de ser conhecida, né? Mas por outro lado, né, eu tive vontade quase que de salvar a Laura, né? A Maura ou a Laura. Queria mostrar que essas pessoas têm muito de vida, de libertação, de pulsão, de vontade, né? Não tem só essa parte mórbida e morta que a doença tende a mostrar, né? Então, eu gostei muito, na verdade, desse desafio. E como, na verdade, a vida dela, a vida mesmo da Maura Lopes Cansada, é uma vida muito desafiadora do ponto de vista da mulher daquele tempo, eu achei que combinava muito bem com essa vontade que eu tinha de mostrar o lado mais vivo e libertador da loucura, porque ela era uma pessoa muito avançada, avançada que eu digo em termos de costumes e tal, para o tempo que ela viveu, né? Um tempo ainda muito fechado, anos 50, pós-guerra, né? As pessoas estavam muito fechadas. Então, eu tentei esse mergulho mesmo. Não, e fez lindamente. Não, eu só queria pensar em cima do que você diz agora, desse papel da literatura nessa revelação, né? Porque, de uma certa forma, quando a gente fala de alguns temas de comportamento humano, a própria antropologia, a psicologia, a psicanálise, são lugares que mais de observação, de replicação e experimento, né? E eu queria e o que você faz o que a literatura faz, na verdade, né? Como você entende a literatura fazendo uma coisa parecida, ou que tipo de conhecimento a literatura gera, e conversando com essas ciências ou não? Existe uma interface aí que Eu não sei, como será que isso eu não conversaria sei, para você? eu não sei. Eu acho que
Eu acho que assim, a Maura Lopes Penteado tinha material suficientemente bom e interessante para eu pensar na vida dela, porque ela fez um diário do hospício, né? Chama Hospício a Deus, esse diário. Então, eu acho que ali já tinha um material muito interessante para poder pensar essa questão que você está falando. E, de resto, eu acho que é um mergulho, sei lá, não sei explicar, não. Eu acho que tem um pouco de... Claro, assim, tem esse lado da ficção mesmo, você vai elaborando, você vai imaginando, você vai juntando as coisas, né? Eu quis fazer dela uma pessoa, digamos assim, mais feminista, né? Nesse sentido, ela tem um drive aí que dá para perceber, imagino. Yeah. Mas feminista, não que ela fosse uma feminista, em nenhum sentido, ela não era, assim, como um movimento social, não, ela, né? Assim, sendo a mulher que ela foi uma feminista. Embora sem nenhum tipo de recurso teórico, Sem imagino que militância, não. né? Ela não tinha uma militância feminista, ela não tinha. Naquela época nem existia, né? Anos 50, É, imagina, isso precede os anos 60, né? eu acho que já existia, mas mais nos Estados Unidos do que aqui, né? Ah, bom, aqui com certeza não. E ela veio de uma cidadezinha, né, de Minas Gerais, aquele lugar, sabe, da tradicional família mineira, que tem, sei lá, eu quantos metros quadrados de terra e acha que tem um latifúndio inteiro, sabe? Né? Assim, tem todo um jeito de pensar o Brasil quando ela nasceu, que foi no final da década de 20, né? Acho que ela nasceu em 1929, a Maura. E ela foi muito desafiadora, né? Muito. Então, assim, eu acho que tinha isso, essa liberdade era dela, sabe? Embora não tivesse, eu imagino, nenhuma ligação com o movimento feminista ou com ideias feministas. Era dela, ela queria ser ou talvez fosse inevitável, não que ela quisesse, ela era daquele jeito. Né? Ela se mostrou do jeito que ela era. E esse jeito que ela era muito perturbador, né? Muito, para aquela época, muito, 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 muito. Parece que é uma grande necessidade ser você mesmo, né? Esse é o mote da história de vida dela, né? Ainda mais sendo mulher, né? Ainda mais sendo mulher. Claro que mulheres e homens tinham papéis, nesses papéis todos são aprisionados, né, de certa forma. Mas eu acho que do caso dela, por exemplo, a questão da sexualidade, que para ela era muito importante, a questão do erotismo, isso era muito mais preso, né, muito mais direcionado e oprimido nessa época. Menos para ela, aliás, muito mais para ela do que ou para as mulheres do que para os homens. Então, eu acho que tinha esse desejo de libertação, sabe? Com certeza, assim, nas coisas que ela escreve, ela era uma pessoa bem inteligente, né? A Maura Lopes Pensado, bem inteligente. Jô, você queria fazer Cris, alguma... fala um pouco para mim como é que é essa relação entre o ficcional e a verdade e a falsidade. Eu não sei se dá para a gente opor verdadeiro e falso, ou seria verdadeiro e mentiroso, mas, enfim, né? Qual é essa relação entre esse ficcional e essa verdade? Né? Então, na verdade, assim, eu acho que quando você escreve ficção, você tem compromissos de verdade ainda, né? Assim, não tem nada... Tudo que você faça com a alma, né, com o corpo, né, com essa entrega e tal, tem uma coisa da verdade, seja lá como você defina, que no final das contas tem um juízo, um juízo de valor mesmo, isso é bom, isso é ruim, né? Então, eu acho que no caso da ficção, assim, você tem um compromisso de verdade com quem? Com o seu personagem, por exemplo.
você não pode trair o seu personagem, né? Você não pode, por exemplo, deixar que a voz do narrador encubra o personagem, a voz dele. Você não pode deixar que os seus valores, sejam lá quais forem, encobrem também o seu personagem. Ele tem que ter vida própria. Então, é nesse sentido, o respeito e a verdade do seu personagem, né? E uma outra coisa que eu acho que é importante é, como a gente está falando, da verossimilhança mesmo. Você não pode imaginar que o seu leitor seja uma pessoa incapaz de entender ou de perceber as coisas de modo que você tenha que explicar para ele, né? Na verdade, eu acho que uma das coisas mais importantes quando você escreve é dar voz e vida ao leitor, nesse sentido, né? Você quer que o seu leitor esteja vivo, né? Você quer que ele leia o seu texto de um modo, né? De um modo inteligente, de um modo vivo, de um modo perspicaz, né? É com essa pessoa que você está lidando. É óbvio, né? Assim, então, eu acho que essas coisas assim, são muito misteriosas. Eu não sei se eu respondi com relação à verdade. Acho que são, na verdade, algumas verdades que você estabelece para você mesmo, como autor, é um contrato que você faz com o seu personagem, é um contrato que você faz com o seu leitor, né? Então, o seu leitor tem que achar que o que você está falando é verdade, ou que pelo menos ele faça muito sentido. Ele sabe que não é verdade, mas, puta, aquilo faz tanto sentido, né? Aquilo exatamente pode não ser verdade, mas olha só, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, eu acho que a leitura de cada um, ela, na verdade, é que vai construindo a verdade do livro, né? E o livro mesmo. Por isso que é muito importante a recepção de uma obra, né? Essa recepção ela vai ajudar a construir aquele universo ficcional que o autor tentou passar, escrever, contando uma história. Cris, respondi? Rogério, a bola é sua. É? Oi, Cris. Oi. Bom, eu queria perguntar para a Ana Cristina algo que eu tenho tido um contato nos últimos meses com uma autora alemã contemporânea chamada Christa Wolf, que ela escreve um romance, né, um texto ficcional, e ela acha por bem anexar na edição desse livro algumas conferências, que ela chama de conferências isso, né? Que é a viagem dela para o lugar onde a história vai se passar, que é a Grécia Antiga, e também um diário na volta dela para a Alemanha, durante o período em que ela estava começando a elaborar né, usar todo esse material dessa pesquisa dela e começando a elaborar a parte ficcional, os personagens, montar, e ela vai descrevendo o que ela está pensando naquele momento, né? Eu sei que o teu livro, né, A Origem da Água, ele demorou, acho que em torno de 5 anos, né, para ser escrito, né, desde o teu projeto inicial lá até a publicação do livro. E o que eu queria te perguntar é exatamente isso, o quanto que esse processo de pesquisa, né, desse envolvimento que você desenvolve para gerar obra, para pegar material, buscar material para te dar apoio, isso interfere na tua vida pessoal, né? O quanto que a autora Ana Cristina convive, né, no dia a dia da pessoa Ana Cristina, né? Uhum. Então, como eu disse antes, assim, parar o que eu estava fazendo para escrever já envolvia um certo movimento, uma certa perspectiva, né? Um certo tipo de olhar para a vida de um jeito diferente e me imaginar como seria se eu fizesse só isso, né? Então, assim, nesse tempo todo que eu parei para pensar o que eu queria fazer da vida, eu já fiquei
me observando como escritora e como se eu tivesse que ficar a vida inteira fazendo isso. Mas eu acho que nesses 5 anos eu reafirmei a minha vontade de ser escritora. Foi isso que eu fiz. Então, assim, eu tive que dividir, dar aula na GV, voltar a dar aula na GV, tempo integral, que era o meu contrato, e ainda consegui escrever. E uma expectativa imensa, né, sobre, putz, o que vai ser da minha vida? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu vou me arrepender? Então, esses 5 anos foram anos bem complicados, eu diria, mas, assim, uma aposta de vida mesmo. Mas, com relação à escrita, estrito senso, eu acho que, assim, eu percebi que eu não ia conseguir dar aula como eu dava, né, em tempo integral, tendo que fazer pesquisa e publicação. A GV é uma escola que tem, assim, um sistema de pontuação estrito. Para você estar dando aula na pós-graduação, você tem que fazer um X de pontuação, em termos de publicação e uma série de coisas. Então, para mim ficou muito claro que era impossível eu me dedicar à literatura e continuar dando aula. Ficou muito claro. Então, esses 5 anos, na verdade, foram anos de preparação para a vida que eu sigo agora, que é só escrever. E eu já estou terminando meu 2º livro e é isso, assim, acho que eu fiz uma transição que me orgulha, assim, como pessoa, orgulha no bom sentido, né? Me faz sentir bem comigo mesmo, sabe? Eu acho que eu fiz uma coisa boa para mim, para quem está perto de mim. Acho que eu fiz uma coisa legal. Que bom. Uma das coisas que me chamou bastante atenção e que aparece ao longo de todo o livro, que me parece ser o ponto alto assim da personagem, e também da tua, né, da tua perspicácia em né, trabalhar com esse tema, é essa vontade genuína que a Laura tinha de escrever, como se fosse uma forma de se salvar, né, de conseguir superar toda aquela carga que ela trazia da familiar, de ser do interior de Minas, né, de querer vir para a capital, Rio de Janeiro, de vencer na vida, de superar os problemas de saúde que ela tinha, que ela vinha apresentando, né, desde da infância. Então, me parece muito luminoso assim esse aspecto que apesar, né, de toda a questão do manicômio e das dificuldades que ela teve na vida, no caso, essa questão dessa vontade meio que ilumina o texto inteiro, assim. Isso me pareceu assim muito sensível, assim, por parte do autor, assim, conseguir, né, preservar isso e manter isso como dentro desse cenário, né, tão pesado, como um raio de esperança, né, de que as coisas poderiam melhorar e que tudo poderia dar certo e tudo poderia ser superado, né. Então, foi uma das coisas que me deixou muito empolgado, assim, no livro e me pareceu muito bem resolvido, assim, muito bem, né, presente. Interessante, né? Porque ligando com o que eu acabei de falar, na verdade, essa vontade imensa de escrever era minha também, né? Então, a gente tinha isso em comum. Mas eu acho que nela é muito claro, sabe? Assim, desde muito cedo e as coisas vão acontecendo na vida dela de uma maneira a impedir, né, que isso de fato aconteça, porque eu acho que ela tinha um transtorno mental muito grave, né? E não acho que pudesse ser fácil naquela época você entender o que ela tinha e ter um tratamento adequado, né? Não. E mesmo assim, você vê, ela conseguiu escrever no hospício um livro
chamado Hospício a Deus, onde ela faz um diário fragmentado. Você vê ali, de certa forma, o problema dela, né, de se concentrar, onde ela está, onde essa pessoa está, onde eu posso ver uma coisa que eu posso estranhar um pouco, o que tem ali que não... Mas é interessante isso, assim, ela tinha uma consciência sobre a loucura dela, isso é tão bonito de ver. Então, por exemplo, no hospício, e ela faz esse diário, né? Ela começa esse diário, a Maura Lopes Cansado, não estou falando da Laura. Ela faz esse diário falando da infância dela, ela começa, e ela fala uma coisa que até coloco também no meu livro, transponho para o meu livro, que é assim, eu falava com pedras, né? Então, você vê que ali tem coisas muito... Assim, tem indícios de alguma coisa diferente que está acontecendo, né, com ela. Ela tem capacidades, habilidades, coisas diferentes. Então. Mas eu acho que, na verdade, assim, como é que eu posso dizer? Eu acho que é uma beleza em conversar com as pedras, entendeu? Existe essa beleza de conversar com as pedras que eu acho que você pode transportar para a literatura, no caso dela, um grau de inventividade lindo, né? Se você lê, por exemplo, um conto da Maura Lopes Cansado chamado Quadrado de Joana, você vai ver como ali está quase que a vida toda dela, como se ela pudesse prever o que iria acontecer, inclusive, porque ela faz uma história, ela conta uma história de uma mulher enclausurada que vai morrer catatônica. Aliás, que é catatônica. E ela, Maura, vai morrer catatônica. Então, eu não sei, assim, tem uma sensibilidade, um jeito de olhar para as coisas que eu acho muito misterioso, eu acho muito bonito, talvez um pouco romântico o meu olhar, mas eu acho que ali tem muita coisa ainda para a gente aprender, sabe? No fundo, eu acho que as pessoas que têm doenças mentais graves têm alguma coisa para ensinar que a gente ainda não conseguiu entender. Eu não sei se eu estou sendo muito... Eu sempre tive um pouco dessa percepção também, de que esse pessoal, né, tem algo especial, né? Tem uma Tanto antena para ali que você eles não pode... quanto para as pessoas, né, com Não, quem é, eles eu convivem, acho né? que de fato eles têm, só que também tem um sofrimento medonho, né? Não dá para romantizar a loucura como se fosse assim, vamos ficar loucos que, né? Não, tem uma lucidez que leva, que caminha junto com a loucura e que traz um sofrimento, né, é um estado de sofrimento absurdo, né, e que de fato a gente ainda não sabe, né, muita coisa a respeito, e que, por exemplo, esses livros da Maura teriam muito a ensinar para a própria psicanálise, né, porque a psicanálise que existia naquela época falhou redondamente com ela, né, falhou redondamente, né, falhou sobre todos os aspectos, né. A despeito do doutorá, Então, né? eu Que acho... tem um doutorá também, que parece que é uma pessoa com a qual ela se conecta. Né? É bonito essa Doutorar, relação com o doutorá. É muito bonito, eu estava até vendo uma lidinha agora há pouco. É muito bonito, parece que tem um encontro ali, né? Ela se é um conecta com ele de alguma encontro maneira. proibido, né? Isso, para ela fica proibido, mas Então, parece que ele, de uma certa forma, se mantém esse vínculo, né? Não sei se de um outro lugar, né? Que ele era um profissional, mas assim, ele responde também, ele procura por ela, ele quer saber dela, algo acontece ali, né? é. Parece que Eu ele imagino consegue que ter um deva ser olhar. muito difícil, né, essa situação, porque eu acho assim que tem uma antena. Eu convivo com algumas pessoas que têm esse problema, né? E eu percebo nelas uma antena, que é um negócio que você fala, cara, você está lendo a minha alma? Quem é você para falar o que você está falando? E ele está falando uma coisa que faz todo sentido, só que você não quer mostrar. E ele vê. Você não falou e ele vê. Eu acho muito impressionante isso. E eu acho mesmo assim que a gente está muito longe de saber lidar com as pessoas que têm transtornos mentais, muito longe de saber. Não sabemos. Assim, eu estou dizendo, nós
Nós, a medicina, né, existente no mundo A atualmente. medicina com certeza não sabe, né? As psiquiatrias, eles sabem dopar as pessoas, eles sabem medicar para dopar. Isso eles sabem perfeitamente. Agora, Como não entrar em surto, né? a psicanálise, em algumas vertentes, talvez tenha alguma luz, mas ainda estamos longe de poder entender toda a etiologia e o que é realmente, né, essa loucura, né? O que é isso? Muito, muito, muito longe. Acho que tem muito trabalho pela frente. E nesse sentido, eu acho que os poetas e os escritores criativos só acrescentam, né? Eles trazem informação para a gente, porque quando você está sendo criativo, pelo menos do meu ponto de vista, você está caminhando lado a lado com a loucura, mesmo que você não esteja escrevendo sobre a loucura, né? Mesmo que você não esteja escrevendo sobre a loucura. Qualquer processo criativo, você está para e passo com a loucura, né? Então, eles têm muito para ensinar para a gente, né? Então, eu acho que se os estudiosos da alma humana fossem talvez um pouco menos arrogantes, eles aprenderiam mais com os poetas e os escritores. É verdade, verdade. É verdade. É muito difícil mesmo lidar. E eu acho que assim, eu na verdade tive uma dose de sofrimento para escrever esse livro, sabe? Não vou dizer que foi uma coisa tranquila, não. Não foi fácil, foi difícil. Foi bem desafiador. Mas, ao mesmo tempo, assim, por eu ter contato com uma pessoa que tem esse problema, eu fiquei muito desafiada, sabe? A mostrar que... Eu tinha um professor que perguntou, mas louco escreve em primeira pessoa, né? Quando eu falei que eu ia escrever meu livro e eu era louca e escreveria em primeira pessoa, ele falou, louco escreve em primeira pessoa? Aí eu falei, puta, olha só, você vê, é uma pessoa culta da área de literatura, sabe, lida com artista o tempo todo e me faz uma pergunta dessa, sabe? Imagina o resto, né? Imagina como as pessoas imaginam o que seja loucura e tratam, né? É um negócio tão... Porque, na verdade, eles são muito excluídos, né? Assim, quem não tem contato não tem a menor ideia. Então, assim, é como se o louco dissesse tudo que não tivesse nenhum cabimento, que não tivesse nenhuma relação com a racionalidade, que não tivesse o menor traço de racionalidade e só falasse loucura. Isso é um absurdo, né? Então, Pelo eu acho que contrário, isso me né? motivou muito. Eles soltam verdades que são chocantes, né? E a gente se defende negando. É louco, ele está falando isso porque ele é louco, né? Mas Exato, eles exato. vão na ferida, eles É, sabem onde, né? é. Eu acho muito misterioso tudo isso e assim a loucura para mim, loucura que a gente está comentando aqui, né? A loucura não é uma palavra boa, mas é a única que me ocorre. Ela tem um mistério, né? Assim imenso, porque por que as pessoas ficam loucas, né? De onde vem isso? O que significa isso, né, no mundo? E como é que as pessoas que são loucas têm esses lampejos maravilhosos de lucidez, né? Então, assim, por isso o nome do meu livro, inclusive, né, A Origem da Água, que eu também acho que é um mistério no mundo. Né? Para mim, a loucura é um mistério, é um mistério. E eu acho que a água tem muito a ver com a loucura, né? Porque essa coisa incontida, sabe? Você não consegue conter com as mãos, você não consegue conter com nada, assim, ela represa, ela tem uma força da natureza, o negócio vai e leva tudo junto. Então, eu acho que assim é uma representação da loucura para mim a água, né? Essa capacidade imensa que a água tem de fazer a vida e matar também, né? Porque sucumbe, vai tudo junto. A água inunda como a loucura inunda também, né? É, Ela é uma inundação, né? é. Em certo sentido, para se usar uma metáfora aí para a loucura. Mas, de uma certa forma, você não consegue imaginar a vida sem água, né? Exato, ela é vida, né? Ela é vida. Gente que não tem um pouco de loucura é muito chato, né?
Falando, já que vocês comentaram o processo criativo, vocês me permitem dar uma lidinha num trecho que a Laura diz aqui? Fala é uma cena em que o doutor A está conversando com ela, né? E ele faz a seguinte pergunta: tá bom, me conta um pouco sobre o seu processo criativo. E a Laura responde assim, ó: meu processo criativo é muito simples. Pego então um pouquinho de lápis em cima da mesa. Isso aqui, esse restinho, descreve todo o mistério da minha criação. Eu, tentando dar forma ao universo infinito, com esse toquinho de lápis quase sem ponta, posso escrever o que quiser. E sou muito inspirada, quer ver? Ouça, alguma coisa me acusa de estar presa dentro de mim mesmo. Nasci com essa coisa. Nasci dentro de mim, presa na minha cabeça. Aproveitando esse gancho lindo, eu queria perguntar como que é o processo criativo da Ana Cristina. O processo criativo dela está na ponta do lápis, né? É interessante, eu achei interessante também que eu escrevi, porque no fundo tem duas coisas ali, né? Tem a materialização da escrita, né? Que basta ter uma pontinha de lápis, e ao mesmo tempo a imaginação absurda que é poder escrever qualquer coisa daquele ponto, né? Que você partiu, que é pequenininho. Liberdade, né? E ela era, assim, nessa descrição, eu acho que assim, esse diálogo eu inventei, né? Mas para mim é bem significativo de quão desafiadora ela era como pessoa, né? E quão ela podia se mostrar do jeito que ela era, quanto ela podia se mostrar do jeito que ela era para o doutorado, que, como você falou, teve com ela uma relação bonita, né? Mas que acabava com desafio. Eu te amo. E aí, eu acho que esse amor, esse tipo de amor, que eu não sei se era sexual, para ela era, mas para ele eu não sei. Mas eu acho que era recíproco. A Maura diz isso no dicionário, no diário, né? Mas eu não sei. A Laura, eu não sei se achava que era recíproco. Eu não sei se era na ficção, se era recíproco, mas eu acho que ele foge, né? Ele tem que fugir. Ele não conseguia encarar, mas eu acho que não dava mesmo para encarar. Não tem como. O que você faz? Você tira ela do hospício, leva para tua casa, você salva a vida dela, mas você sabe que você não... É uma coisa, é uma encruzilhada para ele, né? Por mais que ele amasse, pudesse amá-la, acho que amava. Muito difícil. E se ele fizesse isso, também seria um terror, né? Quer dizer, ele estava numa situação absolutamente paradoxal, né? Que ele não podia mesmo, né? Entrar, porque tem um jogo dela também, né? Tem uma erotização da relação que a gente sabe que acaba não funcionando, né? Exato. Mas eu imagino que... Eu imagino, assim, sabe, Ana, que ela buscava por ternura, mas ela buscava do jeito errado. Pode ser boa, uma boa explicação. Sabe? Talvez porque, do ponto de vista da sexualidade, isso tenha despertado nela, né, a sexualidade e o interesse por ela, o interesse sexual foi desde muito cedo ali aguçado, né? Ela foi erotizada muito cedo, né? Talvez isso possa ajudar a explicar, né? É. Então, talvez. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora. Posso? Pode, claro. Do ponto de vista da estrutura do livro, né? Essa coisa intercalada entre passado e presente. Vocês tiveram alguma dificuldade em entender, em acompanhar? Nenhuma, né? Imagino que nenhuma. Funcionou bem como uma coisa que
sei lá, como literatura mesmo, como uma... Eu acho que isso está entretecido, não só a questão do tempo, né, como a questão do ficcional e do real, sabe? Fica esse jogo o tempo todo, que a gente tem horas que não sabe. Por exemplo, tem uma cena no livro que ela tem uma parceira de quarto, né, não sei, que a gente não sabe se é real ou se é um delírio, mas fica esse entre aí que não fica claro, mas esse jogo é bonito. Para mim, esse jogo é interessante. Que Legal. se desce junto com a questão de passado e presente. Tá. É legal, não tinha pensado desse jeito que você está falando, mas faz todo sentido, sim. E, bom, com relação ao companheiro de quarto, era bem intencional, porque, na verdade, eu tinha que acabar o livro de algum modo, né? E a vida da Maura Lopes Cansado, a escritora, termina num manicômio judicial. Ela mata o interno. E depois de ter escrito o livro até um certo ponto, eu falei, eu não consigo, eu não posso fazer com que ela me colocar na situação de alguém que mata outra pessoa. É uma limitação minha, eu não ia conseguir. E aí eu pensei numa morte que é bem assim, como você falou, e não é, pode ser uma alucinação, mas pode ser verdade. Então eu fiquei nesse meio termo mesmo, assim, foi do ponto de vista autoral foi bem proposital. Eu não ia conseguir fazer ela matar ninguém. Eu não ia conseguir fazer isso. Mas como é uma pessoa que está ali, não está, se ela sabe, não sabe, ela já está bem enlouquecida, né, assustada, de certa forma foi mais fácil, porque aí fica puramente ficcional, de certo modo. Então, foi isso mesmo, isso que eu tentei fazer. Eu virei para ficção mesmo, fica quase uma ficção do fantástico, né, alguma coisa assim. Eu acho que é o que talvez possa ser a loucura de uma pessoa que esteja vivenciando essa situação, não sei. Não sei. Eu, pessoalmente, enquanto lia essa alternância temporal, né, ela menina, depois ela jovem que quer se casar, né, a situação com o avião, né, você fica meio torcendo que que o passado vai redimir o presente dela, né? De alguma forma esse passado vai transmitir uma saúde, algo que vai mudar esse futuro dela, assim. Mas é só uma impressão pessoal, né? Você fica, mas é interessante essa alternância, dá uma ambivalência, porque você sabe o que vai acontecer, mas você ainda espera que, de uma certa forma, essa força dessas experiências e essa vontade que ela tem de viver, né? Isso é muito legal que você está falando, né? emancipar. Porque desde o começo, na verdade, ela fala, vim parar num hospício depois de um surto de depressão e tal, e tentativa de suicídio. Então, na verdade, é quase como se você soubesse desde o início o que vai acontecer, né? Sim. E se mesmo assim você torce para que dê tudo certo, então, assim, é ótimo isso, né? Significa que a ficção funciona muito bem, né? Que a literatura teve um papel importante aí, porque essa reversão de expectativa é muito bom, assim. Você tem até um certo ponto, aí depois você volta para ver que não é possível, né? Então, esse jogo de expectativa na literatura é... Obrigada, achei bom. É um elogio. Tem uma força narrativa aí, né? Que apesar de você saber qual vai ser o fato final, à medida que você conta, te mobiliza muito, né? Você Você vai vê lampejos de sofrendo. saúde, de coisas, né? De uma vida pulsante ali que você espera que de alguma forma redima o futuro, né? Especialmente quando ela vai para a capital, né? Aí você fala, puta, agora ela vai conseguir. Agora vai. Um prêmio, né? Agora vai. Tem Agora uma vai. coisa assim, o Dostoiévski fala que a beleza salvará o mundo, né? E a gente fica torcendo para que a arte salve a Laura, né? Mas, ao mesmo tempo que a arte
salva em algum sentido, porque ela fica viva, né? Ela está viva. A Maura está viva pela arte dela, né? Como outros artistas também estão vivos pela arte que deixaram. Mas também a própria arte levou eles à morte, né? Ou levou eles a um estado de um sofrimento tão absurdo que as coisas... Né? Então, são essas coisas paradoxais que a gente vê a céu aberto quando a gente entra em contato com essas pessoas, com esse sofrimento imenso, né? Todos nós somos paradoxais, mas neles isso eu acho que fica mais evidente, né? Sim, sim. E é mais fácil ver a loucura do outro do que a nossa própria também, né? Tem mais Com essa. certeza. É. Isso desde sempre, né? É. Rô, você quer fazer mais uma pergunta? Que eu sei que você tem mais uma pergunta. Vamos lá. Na verdade, Ana Cristina, eu tenho várias, mas eu só tenho uma para fazer. Eu queria perguntar para você, porque eu sei que você se envolveu com essa, ou iniciou, né, com essa questão da escrita nesses cursos de escrita criativa, né? E a gente sabe que isso nos Estados Unidos vem desde a década de 50 e tem, né, produzido escritores muito importantes na literatura deles, né? Aqui no Brasil a gente tem, acho que foi em 85 que o Luiz Antônio de Assis Brasil começou lá em Porto Alegre com esses cursos e tal, e que uma parcela muito significativa da nova literatura brasileira que surgiu desde então, são de autores egressos desses cursos, né, de escrita criativa, né? Oxalá que outras universidades, outros autores em outras partes do Brasil adotassem isso, né, para conseguir despertar e dar ferramentas para quem tem vontade, né, de escrever, né? Então, eu gostaria de te perguntar qual a importância que você vê nesses cursos, né? E se você acha que há como que eu vou dizer isso? Pode haver num primeiro momento, uma certa dependência desses novos autores em relação ao seu tutor, né, a pessoa que ministra esses cursos, até você achar uma voz própria, ou é mais comum você se apossar dessas ferramentas e já né, com essas coisas você conseguir já ir imprimindo uma voz e uma identidade do seu texto, né, do seu ponto de vista, dos seus temas. No teu caso específico, como que isso funcionou? Então, muito interessante, Rogério, essa pergunta, porque, primeiro, que eu acho que esses cursos são maravilhosos, as pessoas adoram escrever, não tem por que elas não escreverem mais e mais e mais e mais, e publicar mais e mais e mais e mais. Assim, para mim, o mundo ideal é aquele, entre outras coisas, em que as pessoas conseguem escrever sua autobiografia, sabe? Né? É o mundo mais lindo, imagino, né? Mas né, tá tudo tão bem organizado e tal que as pessoas podem fazer isso. Bom, eu acho que esses cursos são muito importantes. Eles passam um conhecimento que não é nada banal. Não é um conhecimento tipo receita de bolo, faça isso, aquilo, outro. Não vejo que nesses cursos você tenha uma dependência do tutor. Claro, você tem o quê? Você pode ter um professor que adora, sei lá, uma linguagem mais atual, né, em detrimento de uma linguagem não sei o quê. Ou, tudo bem, isso tem uma questão de estilo, que é do tutor, do professor, não importa. Mas aí eu acho que quando você quer escrever de verdade, a voz surge de dentro, sabe? Não vem de fora. Então, assim, essas técnicas que você aprende, que são super importantes, elas reverberam aqui dentro de você e aí elas surgem com uma outra voz, que não é de ninguém, é só tua. Eu não sei se eu estou sendo clara, mas assim, você sabe que eu fiz o meu doutorado em Boston, né? Claríssimo. É? Eu vou te dar só... Claríssimo, claríssimo.
Eu fiz um doutorado em Boston, no MIT, e eu me lembro, isso em 94, eu me lembro que nessa época tinha assim, cursos de férias, escrita criativa. Eu falei, olha, incrível, entendeu? Então é um negócio assim, meu, há muito tempo, na verdade, e de uma maneira muito espalhada nos Estados Unidos inteiro. E a gente está chegando aqui muito tarde, na verdade, com esse recurso. E eu acho incrível assim, a proliferação dos clubes de leitura e de escrita. Eu acho que isso é muito bom, muito bom. E quem tiver, de fato, alguma coisa para escrever, vai aprender muito e vai ganhar sua voz própria, porque não tem outra maneira de escrever, entendeu? Não Eu tem acho que outra. da voz própria não tem como fugir, na verdade, né? É É inevitável, né? isso, Você isso. não tem técnica que barre isso, né? Não tem. Sabe, se sai É de isso dentro, mesmo. sai de dentro. E se não sai de dentro, é uma coisa boba, sabe? Que também não vai dizer nada e não tem importância nenhuma. Tanto faz. Mas essa pergunta é boa e eu acho assim, várias pessoas falaram assim, mas talvez não curto, mas escritor não nasce com essa vocação. Eu acho a pergunta até pueril, sabe? Assim, ingênua, boba, porque não nasce. Alguns nascem, outros não, sei lá, né? Mas é óbvio que você pode aprender como escrever melhor do que você escreve, como qualquer outra coisa. Então, Com e eu certeza. acho que a gente tem poucos escritores, na verdade, poucas escritoras mulheres, sabe? Assim, são escritores muito assim, homens de classe média, mas intelectuais. Tem um canal aí muito sedimentado já, né? Então vamos espraiar esse negócio, vamos, né, Sim, jogar tudo ali para outros lugares, tentar que, sei lá, a moça da favela escreva, o menino da escola pública, não sei de onde escreva, do interior da capital, sabe? A gente tem 300 mil dicções no Brasil, né? Olha quantos Guimarães Rosa estão faltando, não é? É, eu pessoalmente também tenho essa impressão. Eu acho que a questão da temática na literatura brasileira ela é muito restrita a alguns espaços geográficos, algumas classes sociais. E, no entanto, às vezes você anda 3 quadras e você vê um mundo completamente diferente daquele que para a gente, né, como diria o Weber, seria o tipo ideal, né? E coisas tão Exatamente. ricas e tão fortes quanto o que se faz nessa imagem genérica da qual se produz os textos, né? Então Sim. você tem razão, acho que você está certíssima. Precisaria aparecer mais autores e isso ser mais, né, Né? mais aberto, né, em mais universidades, em mais espaços, né, Mas proporcionais acho que esses a gente está cursos, nesse né? caminho. Assim. Eu acho que esses cursos de escrita vão abrir essas fronteiras. Eu não sei se eu estou sendo muito otimista e estou olhando um lado só, mas eu sou eu não sou otimista com relação ao Brasil, mas com relação à polifonia, sabe? A polifonia do Brasil, eu sou. Eu acho que a gente Sim, vai ter muitas vozes falando. eu também acredito que sim, viu? Né? Cris, só para encerrar, queria perguntar para você se tem alguma coisa que você gostaria que a gente tivesse perguntado que a gente não perguntou, parafraseando o Abujamra, né? Vamos lá. Não, acho que vocês perguntaram coisas interessantes para mim também, assim, espero que para as pessoas e para vocês, mas eu só queria refazer a questão inicial, né, assim, que eu gostei muito de ter dado voz a uma mulher naquela época que tinha um problema de saúde mental grave, sabe? Eu gostei de ocupar esse lugar, eu gostei de falar por ela. E eu tenho a impressão de que esse segundo livro que eu estou fazendo também é uma menina, que também não tem voz. Então, assim, eu vejo que mesmo que eu não queira, eu não planejo. Esse segundo livro eu não planejei nem um pouco, assim, ele foi indo, 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 indo. E eu percebo que eu estou no mesmo lugar, assim, são mulheres que não têm voz, são pessoas que de alguma forma vão falar porque vão escrever porque não tem outro jeito, sabe, de se expressar na vida, não sei escrevendo. Então, eu acho, bom,
queria falar isso, assim, eu acho que eu estou escrevendo, comecei a escrever para fazer isso. Eu não sei por que eu escrevo, mas talvez seja por isso. Vai ser bom se for assim. Mas queria agradecer, viu, esse convite, conversar com vocês. Muito obrigada, Rogério, eu não conhecia, um enorme Nós é prazer. que temos que agradecer a sua disponibilidade, muito obrigada. E nós vamos editar esse vídeo, vamos mandar para o resto do grupo, e aí depois a gente entra em contato com você, passa para você, vai ser postado no site do The Outsiders, e aí nós marcamos uma reunião com todos os outros membros, e se você quiser, se tiver disponibilidade, puder participar dessa conversa, e aí então os outros membros que não estão aqui são todos psicanalistas, e acho que legal. seria uma Não, conversa participarei com interessante. enorme prazer. Eu acho que, assim, na verdade, conversar com um psicanalista ou com as pessoas dessa área, né, de psicologia, psiquiatria, enfim, essa área que cuida de uma pessoa como a Maura e como a Laura, para mim nossa, é uma coisa que eu queria muito. E uma das coisas que o The Outsiders tem, né, é que a gente pretende, pelo menos eu penso assim, uma coisa que a gente talvez nem não tenha conversado, mas é também dar voz aos nossos artistas, aos nossos produtores de cultura, né? Escritores, pintores, né? A gente tem entrevistado pessoas bacanas assim na área da cultura, né? Na área da produção artística. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, que é uma contribuição que a gente, pequena, né, de formiguinha, mas que eu acho que a gente pode fazer também, né? Muito legal. É isso, tá bom? Beijo para todos, queridos, beijo. Muito obrigada, gente, pelo convite. Obrigado você. Obrigado. Tchau, beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Vou cair a ligação. Você corta aí, William? Pode deixar comigo. Foi ótimo, né, pessoal? Muito bom. Delícia. Muito, muito gostoso, né? Ela é uma fofa. Beleza. Vou terminar, gente. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.